Prezados irmãos e irmãs, a partir deste momento, eu irei dar início à nossa reunião. Sabendo que se faz presente os anjos ministradores da justiça de Deus, para abençoar todos nós. Por isso, que eu tenho certeza que todos irão alcançar tudo o que vieram em busca, através desta reunião, que ora eu irei iniciar. Eu apresento a minha saudação a todos, que faço em nome do Espírito Santo de Deus. Em nome de Deus, o nosso eterno Pai, o nosso Criador. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Em nome da nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta, irmão Aldo. Eu estendo também a minha saudação aos nossos internautas e também aos nossos visitantes, desejando que a bênção do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Eu convido por gentileza todos os que puderem ficarem em pé. Nós iremos cantar o hino Igreja Forte, número 1, contido no nosso inário. Convido todos para curvarem a sua cabeça, levante as suas mãos aos céus, de preferência que feche os seus olhos. Eu irei neste momento fazer a oração para iniciarmos a nossa reunião. Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, eu peço a sua bênção, a sua graça, a sua proteção para todos os atos que serão realizados no transcorrer desta reunião. Os hinos que serão apresentados pelo coral, louvando, bendizendo o teu santíssimo nome, a mensagem que nós iremos ouvir para alimentar o nosso espírito, para fortalecer a nossa fé. Então neste momento, eu entrego, Senhor Deus, todos os atos que serão aqui realizados, no transcorrer desta reunião, nas tuas santas mãos poderosas, tendo a plena certeza, que já se faz presente aqui os anjos ministradores, da sua justiça e do seu poder, para ficar conosco desde o início até o término da nossa reunião. Eu peço também em nome de Jesus, o nosso divino e eterno Salvador, a tua paz, a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, para todos os nossos irmãos, para os nossos internautas,
para aqueles que estão nos visitando, para que possa alimentar o seu espírito através desta reunião que agora eu estou iniciando, em dedicação e louvor ao Divino Espírito Santo do nosso Deus. Eu peço também a proteção, o amparo, a bênção da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, para todos os atos que serão aqui realizados, trabalho dos músicos, coristas, regentes, obreiros, diaconisa, porque nós somos uma só família, unidos a Cristo Jesus. Santa Vó Rosa, neste momento eu peço a sua bênção, a sua graça, a sua proteção, para todas as reuniões da Igreja Apostólica, que estão sendo realizadas nesta data de hoje, contando com seu amparo, com a sua bênção, para que todos os participantes possam alimentar o seu espírito, fortalecer a sua fé e vencerem enquanto viverem aqui nesta terra. Santo profeta irmão Aldo, eu entrego também nas tuas santas mãos poderosas esta reunião que ora eu estou iniciando, contando com o seu amparo, com a sua presença junto com a Santa Vó Rosa, para abençoar todos nós, para abrir os nossos entendimentos e compreendermos esta palavra, esta mensagem, para fortalecer o nosso espírito e vencermos, e um dia de posse do nosso galardão, o nosso espírito ser levado à presença de Deus, para vivermos com Deus para toda a eternidade. Em nome do santo profeta irmão Aldo, em nome da Santa Vó Rosa, com a ajuda da Virgem Maria Santíssima, com a paz e a proteção de Jesus, eu entrego esta reunião e declaro a mesma iniciada nas mãos do Divino Espírito Santo do nosso Deus e de Deus, o nosso eterno Pai, o nosso Criador. Amém. Agora nós iremos cantarmos o hino que tem o título Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador, número 180.
Num passado muito distante, no mais profundo silêncio, entre o céu e a terra, a humanidade não mais conhecia o seu Criador, o nosso Deus. Deus não podia falar sua palavra aos homens. Com paciência, o nosso Deus esperou o surgimento de um coração puro. E o dia chegou. Um homem santo nesta terra encontrou. Seu nome era Abraão. Deus disse: Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas do céu, olhe para o mar, conte o grão de areia da praia, assim será a sua descendência. Assim falou o poderoso Deus a Abraão. E hoje o nosso eterno Deus fala ao grande profeta, nosso querido primaz irmão Aldo. E ele nos transmite a palavra de Deus, a palavra que fortifica, palavra que consola, palavra que dá vida, palavra que é verdade, a palavra que fortalece e consola. Estivéssemos diante de Deus, tudo se transforma em consolo e paz. Está sempre a nos ajudar, é médico desta grande família. Não importa se moramos longe ou perto, sentimos sempre
a sua presença. Irmão Aldo, clamamos o seu nome. Ajuda-nos a superar os obstáculos da vida. És nosso amigo e companheiro nesta jornada. Contigo chegaremos à vitória. E hoje estamos unidos num só coração, confiantes na Santa Borrosa e no Santo Irmão Aldo, que o Senhor Jesus prometeu. Pois assim disse o Senhor: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, unidos num só coração, vamos ajudar o Primaz e esta Igreja Apostólica a divulgar a palavra que fortalece e consola e dá a vida.
guarda bem no coração. Sim, bem-aventurado é todo aquele que aceita com devoção e com fé tudo que aprende nesta igreja. Rios de águas vivas sobre sua vida correrão, terá sempre paz e alegria, e de Jesus a salvação. Bem-aventurado é o homem que com fé fervorosa ouve falar e passa a crer na poderosa Santa Forrosa. Sim, bem-aventurado é todo aquele que passa a crer nesta Santa Rainha gloriosa de Deus, e com amor começa a lhe obedecer. Chuvas de graça sem paz sobre o seu caminho cairão, ganhará a proteção celestial e da Santa Forrosa a consolação. Chuvas de graça sem par, o seu coração limpará, receberá a unção celestial, aprenderá como viver, como lutar, como vencer, e para todo sempre em sua vida bem-aventurado será.
dia a Deus, amar e servir. Já está na hora do povo de Deus entender e pra ficar com uma santa forrosa é preciso lutar e vencer. Decidir ou ficar no mundo ou a Jesus obedecer e servir. Já está na hora da palavra de Deus escutar. O fim muito perto está. É melhor nesta igreja ficar.
Prezados que me ouvem nesta oportunidade, neste momento, eu irei ocupar mais alguns minutos da sua atenção. Eu irei fazer a leitura da mensagem. Eu convido todos para acompanharem comigo. Esta mensagem que nós iremos ouvir, ela tem o título: O corpo, a alma e o espírito. Boletim interno oficial, número 3560, São Paulo, 7 de fevereiro de 2023. Sobre a responsabilidade dos nossos irmãos do Conselho Deliberativo da Igreja Apostólica, todos nós iremos ouvir esta mensagem: o corpo, a alma e o espírito. O apóstolo São Paulo afirma o seguinte em carta aos Tessalonicenses, que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e que todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A alma é esse princípio vital que dá vida ao nosso corpo. Unida ao nosso corpo, ela nos faz pessoas com sabedoria, inteligência, com capacidade de amar, com sentimentos. Mas Deus, lá na criação, não fez do homem apenas um ser vivo, e sim um ser espiritual, aberto para Ele, seu Criador, com razão, consciência e capacidade para discernir o bem e o mal, e a opção de viver em seu corpo, que é o habitat do Espírito, e tem o sopro da vida, conforme foi idealizado pelo Criador, nosso Deus. O corpo humano foi criado com a finalidade de servir de habitação ao Espírito criado por Deus, Pai, à sua semelhança. O próprio Espírito do homem santificado é de Deus e recebe virtudes e sabedoria do Espírito Santo, e foi criado para a honra e glória do Senhor. Portanto, é essencial a consagração e santificação. Por este motivo, o apóstolo São Paulo faz nos seus ensinos esta interrogação: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E diz ainda mais: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá,
porque o templo de Deus que sois vós é santo. Enquanto o corpo do homem santificado é a habitação do Espírito Santo, que é luz e verdade, procede do Pai, o do homem no pecado, por ser corrompido e cheio de trevas, a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. E todas as palavras que procedem de Deus são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Na verdade, o corpo humano é a habitação do Espírito. Entretanto, é também a habitação da alma, da própria pessoa, ou seja, a vida do corpo, a qual, sendo de Deus, é santificada pela prática desta doutrina do Evangelho do Divino Mestre Jesus. Todo aquele que é consagrado e santificado tem sempre junto de si um anjo do Senhor, que, melhor dizendo, o abençoa, protege e dirige. Que o abençoa, protege e dirige, fazendo-o participante da unção e da graça celestial, que é a vida espiritual. O enviado é o anjo de Deus e da corte celestial. Por isso que a expressão Espírito de Deus significa espírito pertencente a Deus ou que faz parte do corpo de Cristo. E a respeito dos anjos, diz as Escrituras, que são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E ministrar quer dizer ensinar, dirigir, conduzir, ajudar, etc. O anjo santo Elias, por exemplo, foi profeta quando, melhor dizendo, em seu corpo físico, nesta terra, e foi enviado pelo Pai para ministrar sua palavra, ajudando o profeta São João Batista a realizar sua obra precursória de Cristo. Esse anjo, portanto, inspirou o profeta nas suas pregações. E sendo santo o espírito de São João Batista e seu corpo trazido em honra e santidade, o enviado de Deus pôde estar ao seu lado. Assim Jesus ensina em sua doutrina a respeito dos santos que herdam o galardão de servir a Deus. Estes são os que vieram de grandes tribulações e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Em seguida diz que o Cordeiro lhe servirá de guia
para as fontes das águas da vida. E quais são essas fontes? O próprio Jesus afirma: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse do Espírito que haviam de receber. Verdadeiramente, Jesus Cristo, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo serve de guia aos santos anjos, porque a eles foi dado o privilégio de comandarem as forças celestiais, nos céus e na terra. Por muitos séculos, Jesus realizou este comando sozinho, sob a direção do Divino Espírito Santo e do Pai. Mas nos dias presentes, com o cumprimento de sua promessa sobre a vinda do outro Consolador e do pastor por excelência, o faz junto com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Corpo de Deus significa também o conjunto de espíritos da mesma natureza divina. O corpo do homem santificado é o templo de Deus, que é a habitação de um Espírito de Deus. Os santos apóstolos ensinaram a mesma doutrina. O apóstolo São Pedro disse assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Semelhantemente, escreveu o apóstolo São Paulo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso ou corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. E continuou: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é justo em todas as coisas, como também vô-lo dizemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Diz ainda mais o apóstolo São Paulo, que em Cristo todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Esta doutrina perfeita de Jesus e do Consolador dá vida e saúde a quem crer e obedecer. Porque
vos ensina a afastar-se de todo o mal, e porque o seu corpo, juntamente com sua alma, passa para o reino de Deus, tornando-se habitação do Espírito Santo. A presença de Deus no corpo e na vida do homem, através da virtude e unção do Espírito Santo, é sua garantia, fortaleza e saúde. O corpo do homem consagrado e santificado é, portanto, um instrumento nas mãos de Jesus, do Consolador e do Santo Primaz, para ajudá-los na obra do reino dos céus na terra. E é tido como servo e deve servir com sinceridade e amor, e colaborar espontaneamente para a realização plena e total desta obra da Igreja Apostólica. Do mesmo modo, o Senhor Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo têm usado inúmeras vezes servos que durante o tempo foram chamados. Foi assim que Jesus usou a Santa Vó Rosa em seu corpo ainda nesta terra, até formá-la Espírito Consolador. E assim também usou o Santo Irmão Aldo durante 44 anos à frente desta igreja, como o último profeta de Deus e supremo pastor de sua promessa. O corpo do homem nas trevas, chamado pecador ou ímpio, é porém instrumento do mal. Isso porque o espírito mau o usa para realizar sua obra destruidora, precisando de uns para corromper e destruir os outros. Por isso mesmo que ele, o Criador do mal, vive em contínua luta para amarrar ainda mais a humanidade no pecado. Sua astúcia é grande, sua capacidade tentadora é enorme. Tenta os homens de todas as maneiras pecaminosas, ensinando que certos pecados da carne, como a indecência, a impureza, o adultério, o traje extravagante, o namoro escandaloso e muitas coisas mais, não contaminam a alma. Entretanto, tudo isso é pecado. Induziu os homens à total liberdade no mundo, não observando a moral da doutrina de Cristo. E assim, desprezando o bem e as virtudes do Espírito, ao invés da honra, busca a desonra. Perdem o amor ao próximo, à família, e a Deus acaba-lhes a fé. Por tudo isso, parte da humanidade não crê e nem pode entender a possibilidade de se criarem santos à semelhança do Espírito de Cristo
para os céus. E por essa razão, melhor dizendo, é por esta razão que muitos têm dificuldade em crer que se tenha manifestado nesta igreja apostólica o Consolador da promessa de Jesus, para operar grandes sinais, prodígios e milagres. Porém, afirmamos que esta é a mais pura verdade, pois somos testemunhas das bênçãos do Consolador e do Santo Pastor. Bem-aventurado os que aceitarem esta doutrina com fé e se entregarem a Jesus, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo com humildade. Os obedecerem. Estimados irmãos, procurem trazer o seu corpo sempre em honra, praticando a disciplina desta igreja e fugindo de todo e qualquer mal, para que o Espírito Santo habite consigo e seja a garantia de seu bem-estar e de sua saúde, assim como Deus e seus santos são a garantia da nossa vida para todo o sempre. Prezados, uma mensagem esclarecedora a todos nós sobre o corpo, a alma e o espírito. O nosso Deus, o nosso Criador, Ele criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Criou o corpo e concedeu sobre este corpo a alma, o espírito, para viver aqui, nesta terra. Embora lá no início da criação, Ele concedeu a este homem que Ele fez, conforme a sua imagem e sua semelhança, um paraíso para ele viver. Veja que privilégio que Ele concedeu lá no início da criação. E hoje, nos dias presentes, todos que estão vivendo nesta terra, tendo o seu corpo material, Ele concede o Espírito. E aqui nesta trajetória, em que Ele concede o direito de nós estarmos aqui, nós ouvimos aqui, Ele concede a todos o entendimento para viver nesta terra e fazer tudo que é preciso, útil e necessário para que o seu espírito, a sua alma, possa voltar aos céus, porque quando está sendo gerado no ventre de uma mulher, Deus concede o Espírito. Então, prezados, todos nós precisamos observar esses ensinos, porque aqui nesses ensinos está uma palavra: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então o Espírito de Deus é concedido ao corpo para viver aqui nesta terra, observando tudo o que é preciso, útil e necessário, para que possa trazer o seu corpo em honra e não compartilhar com o pecado. Aqui mais abaixo está assim: se alguém destruir o templo de Deus
Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então se faz referência ao nosso corpo. E para que todos possam compreender e entender esta palavra, esta mensagem, o nosso Senhor Deus, Ele enviou o seu próprio Filho, o Salvador da humanidade. E Ele nasceu aqui nesta terra, visto visivelmente. E Ele viveu aqui. E Ele deixou o exemplo para quem viver nesta terra. Vivendo aqui, nunca Ele compactuou com o pecado, praticou o pecado. Então veja o exemplo que nós temos dele, Jesus, que veio cumprir um ministério, uma missão, sendo Ele o Salvador da humanidade, vivendo aqui nesta terra, como Salvador, deixou o exemplo para nós. E hoje, através desses ensinos, nós precisamos colocarmos em prática no nosso viver, para quando terminar a vida do nosso corpo, o nosso espírito ser levado à presença de Deus para receber a coroa da vida eterna. Está aqui também a garantia para todos os que assim o fizerem, como está nesta palavra. Está registrado também em Apocalipse, quando foi mostrado a São João, aqueles que estavam de vestes brancas, ele disse: quem são esses que estão de vestes brancas? Ele disse: tu sabes, Senhor. Foi perguntado a ele, e ele disse: tu sabes, Senhor. Esses são os que vieram lá da terra, de grandes tribulações. Está aqui nesta palavra. Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e hoje estão lá no reino dos céus, para viver para toda a eternidade. Então, para que todos possam vencerem e terem a salvação para a sua alma, é preciso nós observarmos esses ensinos. Trazer o nosso corpo sempre em honra, porque nós temos esta palavra, esses ensinos, esta verdade, que traz a garantia para todos terem a salvação da sua alma. E uma palavra de Jesus, que se faz referência a tudo isso que nós ouvimos. Ele disse: se crerem nas minhas palavras, nos meus ensinos, não verás a morte. Então veja que privilégio que nós temos na prática de viver a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Viver esses ensinos que nós aprendemos aqui na igreja, através do Consolador, a Santa Avó Rosa, do santo profeta irmão Aldo, para garantir a todos nós o privilégio de nós vencermos, sermos abençoados, guardados, protegidos, porque Deus, com seu imensurável poder, Ele quer conceder a todos nós, através desta reunião, através de nós clamarmos, pedirmos as virtudes do seu divino Espírito Santo. É o que concede a vida para o nosso espírito. É o que traz a garantia para nós vencermos enquanto vivermos aqui nesta terra. Só que nós precisamos seguirmos a doutrina, a disciplina, para termos esta garantia que Jesus nos garantiu. Apenas quando terminar a vida do nosso corpo, que é a morada do nosso espírito, Jesus, Ele garantiu: recebe as virtudes, a unção
recebe o corpo celestial e é levado à presença de Deus para receber a coroa da vida eterna. E aqui se refere alma e espírito. O corpo é material, ele termina, ele finaliza, é limitado os anos que nós vivemos aqui nesta terra. Mas lá no reino dos céus, onde está Deus, Jesus, que deu um exemplo, vivendo aqui nesta terra, cumprindo o seu glorioso ministério, a Virgem Maria Santíssima, nossa mãe, a Santa Vó Rosa, nosso Consolador, o santo profeta irmão Aldo, os profetas, apóstolos, anjos, serafins, querubins, que estão lá, e todos os que serão vencedores, como está lá em Apocalipse, irão viver nos céus para toda a eternidade. Por isso se refere corpo, que é material, que foi criado por Deus para a morada do Espírito, trazendo em honra, recebe as virtudes do Divino Espírito Santo de Deus, concede a vida para a nossa alma, para o nosso espírito. E se nós observarmos esta palavra, esses ensinos, viver a doutrina e a disciplina, a garantia desta salvação. Nós seremos vencedores, já vivendo aqui nesta terra, porque a minha, a sua, a nossa salvação custou o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele derramou seu precioso sangue lá na cruz, fazendo com que a salvação chegasse até nós. E hoje nós temos um privilégio. Ele restaurou esta igreja, a igreja apostólica primitiva, e Ele nos deu o Consolador, na pessoa da santa, amada, bendita, Santa Vó Rosa, e do santo profeta irmão Aldo, que nos guarda, nos protege e faz esta mensagem chegar até nós. E a quem mais se interessar em vencer vivendo aqui nesta terra, ouvindo esta palavra, Ele quer conceder o direito para vencer e ter a salvação para a sua alma, para o seu espírito, para que possa voltar à região celestial e conhecer o vislumbre da cidade santa, reservada, preparada para o povo vencedor, para esta igreja, sobre a orientação sábia e segura do outro Consolador na pessoa da Santa Vó Rosa e do santo profeta irmão Aldo, que envia aqui, como nós ouvimos, os anjos ministradores da justiça de Deus, para proteger a sua pessoa lá na sua casa, na rua, na escola, na igreja, onde nós formos. Só que é uma palavra nos ensinos das Sagradas Escrituras. Quem conhece mais é cobrado mais. Eu conheço, nós conhecemos, então é cobrado mais. Na hora que eu clamo, que eu peço, a bênção é imediata. Então é exigido a obediência. Porque quando eu peço a proteção, o amparo para vencer as lutas, as enfermidades, tudo que surgir no meu caminho, eu recebo, nós recebemos na hora. Então exige a obediência, a honra sobre esta obediência, para que possamos sermos o exemplo para esta geração e vencermos enquanto nós vivermos aqui nesta terra. Prezados, eu deixo esta palavra, esta mensagem, esses ensinos ao seu nobre coração, aos nossos nobres corações, para a purificação, a santificação da nossa alma e termos direito à vida eterna. Esta causa nobre, justa e santa que nós queremos obtermos, por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós ouvimos o programa Hora Milagrosa, para chegar a uma perfeição de no final da nossa vida, nós termos a salvação para a nossa alma. Eu deixo esta mensagem à sua meditação. O corpo, a alma e o espírito, para que façam uma reflexão e desejo que todos possam vencer enquanto viverem aqui nesta terra. Eu agradeço
todos os hinos que foram apresentados pelo coral, também em voz solo. Agradeço todos os regentes pela sua presença. Em nome do Conselho Deliberativo eu quero agradecer. Agradeço todos os membros, agradeço os colegas de ministério, agradeço aqueles que prestaram seu trabalho, as diaconisas, os obreiros. Eu desejo que a mão poderosa de Deus esteja estendida para abençoar o seu trabalho prestado aqui neste templo. Agradeço os nossos internautas que estão nos acompanhando no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Agradeço também os nossos colaboradores de som e imagem, e onde nós temos a oportunidade de levar esta mensagem, esta palavra, esses ensinos a muitos corações. Agradeço também todos os regentes e desejo que sejam muito abençoados no seu ministério. Amém. Agora, muito respeitosamente, eu irei passar para a parte da oração. Eu venho convidar por gentileza todos os que puderem ficarem em pé. O hino que será cantado nesta oportunidade, número 107, glorificação. Prezados irmãos e internautas, neste momento todos façam a sua oração individual, pedindo ao Santo Espírito de Deus, à Santa Vó Rosa, ao Santo Profeta Irmão Aldo, para ajudar a todos nós. Vamos orar.
Amém. Ainda iremos cantar o hino título Agradecemos de todo o coração, 173. Amém. Curvem a sua cabeça. Levante as suas mãos aos céus. Feche os seus olhos. Santíssimo Deus, reconhecidos e agradecidos pelas tuas preciosas bênçãos, que concedeu a todos os que estão aqui neste templo, os nossos internautas, todos os que acompanharam esta reunião de oração. Senhor Jesus, nosso divino e eterno Salvador, conceda a sua paz a todos os que estão aqui, para que eles possam voltar para os seus lares, com o seu espírito fortalecido, e vencer enquanto viver aqui nesta terra. Santa Mãe Virgem Maria, neste momento eu peço, ajuda as mães apostólicas, as jovens da nossa igreja, as nossas crianças do mundo inteiro, porque a Senhora é a nossa mãe, a Senhora é a nossa esperança para que nós possamos vencermos. Por isso que eu te peço neste momento para ajudar todo o povo apostólico e todos aqueles que crer na sua missão de mãe do nosso Salvador. Ó Santa e querida Avó Rosa, a Senhora tem todo o poder para ouvir os nossos clamores, pedidos, oração. Ajuda todos os que estão aqui, esses irmãos que vieram em busca da sua bênção, da sua graça, da sua proteção. A Senhora é mais poderosa do que a força do mar. A Senhora é mais gloriosa do que o sol a raiar. A Senhora é o nosso bálsamo, o nosso consolo. Ajuda esta geração, para que eles possam compreender que a Senhora é o Consolador e possa ter a salvação para as suas almas. Santo profeta irmão Aldo, eu transmitir esta mensagem em teu santo nome, para o nosso conhecimento, mas a palavra é tua, a igreja é tua, o povo é teu, e crê no seu imensurável poder. Por isso que neste momento eu peço para o Senhor colocar a tua santa mão sobre esta caixa de pedido de oração. Muitos esperando pelo milagre, pela cura, pela sua intercessão como profeta, pastor das nossas almas, sucessor do Consolador. Aldo é o teu nome, profeta é o teu galardão. Conceda-nos o que nós estamos te pedindo, para que nós possamos vencermos enquanto nós vivermos aqui nesta terra. Prezados que me ouvem, recebam a bênção do Pai, do divino Espírito Santo de Deus, igualmente do amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, da Santa Avó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador, e do Santo Profeta irmão Aldo. Fiquem nesta igreja, que ela é o caminho que nos levará a Deus, onde nós iremos viver com Deus para toda a eternidade. Amém.